Coloquei 154 pontos. Estou trabalhando com a cristal. Então, a nossa amostra, a amostrinha que nós sempre fazemos para saber quantia de pontos, quantia de carreiras e regulagem, deu essa quantia de 154 pontos para touca de motoqueiro feita apenas em máquina. Outras lãs, faz a amostra e calcula quantos pontos. Se você usa uma lã mais fina, não vai ser essa quantia de pontos que você vai precisar fazer. Agora, eu tenho a opção de fazer a malha lisa e soltar o ponto lá em cima e remalhar ela pelo avesso, fazendo um canelado, ou fazer simplesmente malha lisa, ou de repente fazer listado, ou fazer rendado. Eu acho que não combina muito com uma touca de motoqueiro, mas cada um inventa o modelo que quiser. Aqui eu vou fazer lisa até chegar por volta de 26 centímetros. Essa quantia é até a viseira. Então, vamos tecer malha lisa. Passei para a regulagem 6, depois de uma barrinha. Eu coloquei barra dupla. Aqui poderia ser qualquer outro tipo de barra, mas cada um inventa o seu modelo. Fiz 150 carreiras, passou um pouquinho da minha medida 26, mas é preferível que ela fique um pouco mais compridinha, que daí encaixa embaixo, deu 29. Encaixa na jaqueta ou na blusa que o motoqueiro estiver usando. Agora é hora da viseira. Eu coloco, aqui está centralizado o meu trabalho, mesma quantia de pontos de um lado e mesma quantia de pontos do outro, a partir do zero. Então, ergo as minhas 60 agulhas centrais, baixo elas um pouquinho, coloco um fio de outra cor, não é bem contrastante, mas é esse mesmo que vai ficar. Baixo mais a agulha, que o fio fique dentro da palheta, que na medida que eu puxe a agulha para baixo, ela teça uma carreira de linha de outra cor aqui, sem eu usar o carro. Eu vou precisar fazer 2 carreiras assim. Se agora eu fizesse nessa minha touca de motoqueiro um falso canelado, né? Aquele canelado que você dispensa o ponto em cima. Suponhamos que eu estivesse fazendo falso canelado. Eu dispenso o ponto em cima, desmancho ele até embaixo. Não vou desmanchar todo, mas eu só vou mostrar como seria um falso canelado aqui. Digamos, cheguei lá embaixo na barra, pego o ponto pelo avesso e refaço as carreiras. Ele vai dar uma imitação de um canelado, de uma sanfoninha. Então, digamos que eu tenha escolhido esse modelo de soltar os pontos e refazer 1 em 1, 2 em 1. É nessa hora, antes de eu pôr a barra limpa para fazer a viseira, que eu tenho que soltar os pontos de todos eles. Porque depois que eu pus essa carreira aqui, eu não posso soltar o ponto lá em cima e refazer, porque senão interfere no meu trabalho de acabamento da viseira, ok? Então, se eu escolhi fazer algum trabalho desses de soltar pontos, é nessa hora antes da barra limpa e depois que termina a barra limpa, depois que termina a touca lá em cima também. Não vai ser esse o meu caso. Eu vou fazer toda ela malha lisa.
Então, refaço o meu ponto corretamente. Agora, pelo lado direito, usando o remalhador para refazer esse ponto corretamente. Para fazer ele corretamente, eu já mostrei num vídeo bem no início o manejo da máquina. É colocar ele pelo direito, a lombadinha virada para mim, subo, engato o fio dentro da palheta, puxo, subo, engato o fio dentro da palheta e puxo. Assim eu refaço ele da mesma forma que a máquina teceu até agora. Bom, fiz uma carreira dessa barra limpa. Ergo de novo. Deixa eu achar um fio mais contrastante, porque esse está meio parecido demais para os meus olhinhos. Então, tiro 2 carreiras de barra limpa. Ergo primeiro todas as agulhas até em cima, as agulhas que vão formar a viseira. Coloco o fio dentro, baixo a agulha o suficiente para que ela feche a palheta e depois é só levar a agulha mais para baixo na posição de trabalho, na posição B. Ah, caiu um ponto. Feitas as 2 carreiras de barra limpa, agora é seguir até o início dos gomos, porque nessa touca aqui nós vamos fazer 2 gomos também. Um na parte da frente, meio de um lado e meio gomo do outro. A costura das toucas eu sempre faço atrás. Então, parte da frente bem centralizada. Depois, a parte de trás ganha a costura. Vou fazendo malha lisa também até o início do gomo. Aí, quando chegar lá, eu volto com vocês. Cheguei em 200 carreiras, agora vamos começar o gomo. Divido o meu trabalho. Metade fica para frente e 2 partes para o lado. 156 agulhas divididos pela metade. Primeiro eu vou fazer meia parte das costas. Então, já deixo 39 pontos lá e o restante em suspenso. Carro em suspenso também. Venho para a esquerda, já diminuo. Vamos fazer uma diminuição aqui com um transportador de 3. Eu diminuo um ponto, mas usando o transportador de 3, você faz a diminuição para dentro. Aí, na hora que costura, ele forma um desenho bem bonitinho aqui. Meia parte, eu só faço a diminuição no lado esquerdo, porque o outro lado vai ser a costura. Uma carreira, diminuição. A cada carreira eu diminuo um ponto. Se a lã for mais fina, a mesma coisa. Se a lã for mais grossa, a mesma coisa. Ele vai dar um arredondado no topo da cabeça com esse tipo de diminuição aqui, não importando se é uma linha fina ou uma linha grossa, as diminuições sempre a cada carreira dão esse efeito.
Diminuí 15 vezes, agora remalho esses pontos todos. Se você estiver usando uma linha fina, vai ter mais pontos na blusa. Não, vai ter mais pontos na tua peça. Então, ao invés de 15 diminuições apenas, vai precisar fazer mais. Tudo depende do tipo de linha que você vai estar usando. Se a malha for falso canelado, aquele que a gente solta para refazer, ela é igual à quantia que você faria em malha lisa, fazer aquele falso canelado. Não é bem falso, é mais trabalhoso só, porque ele fica um canelado, só que mais folgado. Então, nessa parte, nós fizemos a parte das costas, uma parte, né, das costas, dessa forma, diminuindo apenas num dos lados. Posso começar lá na esquerda, fazer a outra parte das costas, ou posso fazer essa da frente, indiferente. Na frente, as diminuições vão ser de ambos os lados, para fazer o arredondado na frente assim. Ok? Então, faço 15 diminuições também, frente, faço 15 diminuições no outro extremo. Para fazer o acabamento frontal da viseira, colocar uma agulha na máquina, fazer uma laçada nela, tecer 2 carreiras, aumentar um ponto de cada lado dessa agulha, fazer 2 carreiras. Agora, na máquina, aperto o primeiro parte e pego a minha touca. Nós vamos fazer o acabamento que ele sai já costurado da própria máquina. Com essas 3 agulhas, eu pego um ponto na viseira de qualquer lado, porque nós vamos fazer contornando toda essa viseira. Pego um ponto e coloco na agulha central. Eu estou com a touca no lado avesso. Fica mais fácil de achar os pontos no lado avesso, mas também pode ser feito pelo direito, caso queira. Pego outro ponto, coloco na máquina. Nota que quando eu vou para a esquerda, a máquina trabalha a carreira. Quando eu venho para a direita, ela não trabalha, o fio fica por cima. Esse dá um efeito de enroladinho no acabamento, e é isso que eu preciso aqui. Eu vou fazer toda a volta, e daí tiro a barra limpa daqui. Sempre apanhando um a um aquelas laçadas do ponto da malha principal aqui. Cuidando para não pegar a barra limpa, que ela precisa ser retirada depois. Eu vou fazer toda a volta e já mostro o efeito. E aqui, depois tira-se a barra limpa dos 2 lados. De preferência, quando fazer barra limpa, não deixar nó. Mas ele passou. Aqui, início e final, uma parte é sobreposta e arremata, para que o acabamento fique quase imperceptível. Aqui eu tenho as costuras do lado de dentro. Quando faz lã grossa, o acabamento usa 3 agulhinhas somente. Na outra que nós fizemos em frontura, como a malha era mais fina, foram feitas 5 agulhas para fazer o enroladinho. Então, ele dá um efeito mais delicado. Se eu faço com 5 agulhas esse daqui,
fica muito grosseiro, então deixa de ser um acabamento discreto. Touca motoqueiro feita apenas em malha, apenas na máquina. Acabamento embaixo, eu fiz barrinha, com todos os pontos. Poderia ser com 2 sim, 1 não, ou 1 sim, 1 não. É uma maneira de se aproveitar a máquina para fazer assim também. Em lã grossa, eu já tinha feito outras, o ano passado, o ano anterior, não com uma viseira inteira. Eu tinha feito com 2 buraquinhos para olho. Colocar a barra limpa numa parte para fazer o olho, dar umas agulhas centrais sem a barra limpa e mais uma outra parte na lateral para fazer o outro olho. Então, você calcula a distância, metade, um pouquinho mais para cá da metade, um pouquinho mais para cá, para fazer a abertura para o olho. Ou, eu prefiro fazer dessa forma, porque eu nunca vi motoqueiro que use apenas como viseira. Eles costumam abrir tanto a feita na frontura apenas, abrem e colocam o rostinho inteiro aqui para falar com você. Eles não deixam a viseira fechada, eles abrem, então ele fica o rostinho todo aparecendo. Quando faz que esse acabamento que ele seja muito justo, muito apertado, acaba estourando nas laterais, de tanto que eles colocam a cabeça para aparecer nessa viseira. Por isso que não é bom fazer ela muito apertada. Aqui foram 60 pontos, aqui foi a metade do que nós tínhamos em cima também. Certo? Então, para quem não tem frontura e quer fazer uma touca motoqueiro, essa é uma das dicas, uma das ideias. Ok? Aqui eu ainda tenho que acabar, limpar, fazer a limpeza. Costura em cima, fica arredondado e acomoda bem na cabeça. Ela parece grande em comparação com a feita na frontura, porque essa da frontura estica, então ela aperta no corpo, mas ambas cabem perfeitamente numa cabeça média a grande. É tamanho único. Se você quer diminuir, caso seja para adolescente, caso seja para uma pessoa com cabeça menor, pode-se diminuir a quantia de pontos totais aqui. Ok? Nossa ideia, então, para hoje, touca de motoqueiro feita apenas na máquina. Bom trabalho!